comunicação de fé. 4 exemplos de comunicação de fé encontrados na Bíblia. Como está a comunicação da nossa fé hoje? Como nós estamos comunicando a nossa fé no nosso dia a dia? Entre nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa rua. Hoje nós vamos ver 4 exemplos que a gente deve seguir. Meu nome é Thiago Neri. Eu estou no 4º ano da faculdade de teologia. Hoje vamos ver esses 4 exemplos. O título da pregação é Transformação gera missão. A gente seguindo esses 4 exemplos hoje, nós vamos entender se nós estamos sendo transformados por Cristo ou não. Se nós estamos sendo realmente usados por Cristo ou não. Se nós estamos sendo ferramenta nas mãos de Cristo ou não. Vamos ver? Vamos lá agora em Filemão. Pois é nesse livro pequenininho aqui, nessa carta escrita por Paulo, que nós vamos ver esses 4 exemplos que vão mudar a nossa vida e vão impactar a nossa forma de ver o cristianismo hoje. Primeiramente, vamos entender o contexto histórico dessa carta. Quem foi Filemão, primeiramente? Ele era um senhor de escravos. Você sabia disso? Filemão, ele era um senhor de escravos. Filemão tinha vários escravos na casa dele. E sabe o que acontece, irmãos? Na sociedade romana, na igreja primitiva, na sociedade romana, de cada 4 pessoas no Império Romano, 3 eram escravos. 3 eram escravos. Apenas 1 era livre. Ou seja, se os escravos quisessem fazer uma revolta ali naquele momento e conquistar o Império, eles conseguiriam. Porque é 3 contra 1. Sim ou não? 3 contra 1. Mas ó, vamos pôr aqui o Bruno não é senhor de escravos. Mas o Bruno tem os defeitos dele. O Bruno não é uma pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Minha namorada não é perfeita. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. E aqui Filemão tinha uma luta dele. Não só Filemão, como a maioria dos cristãos daquela época, porque a escravidão era algo tão forte, era algo tão institucionalizado, que era impossível o cristianismo combater isso, incluso no meio cristão. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Jesus Cristo sabe todas as coisas. Ele esperou a hora certa de combater a escravidão naquela época. O fato é o seguinte: Filemão, assim como Bruno, ele era um cara esforçado. E esse é o nosso primeiro exemplo dessa manhã. Vamos ler? Filemão, verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Ele já começa falando, também nosso colaborador, e outras versões, cooperador. E a irmã Áfia, no verso 2, e a irmã Áfia, quem era a irmã Áfia? A irmã Áfia é a esposa de Filemão. Era a esposa de Filemão. E a Arquipo, quem era Arquipo? Era o filho de Filemão. A tradição cristã suspeita incluso que Arquipo conheceu o cristianismo, conheceu a Cristo antes de Filemão. O filho conheceu antes do pai. Incluso tem teorias, documentos assim, que podem mostrar que Arquipo foi um dos primeiros missionários que Jesus Cristo mandou. Lembra dos 70? Então, Arquipo poderia estar entre esses 70. Agora, continua. Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, a carta de Paulo para Filemão já começa elogiando o cara. Já começa reconhecendo o que ele faz de bom. Será que nós estamos reconhecendo a pessoa que está do nosso lado, o que ela faz de bom? Os casados, será que nós estamos reconhecendo o seu esposo ou o que a esposa faz de bom? Aqui Paulo começa dessa forma, reconhecendo que o Filemão faz de bom. Ele é um cara colaborador, ele é um cara que recebe a igreja na sua própria casa. Nós estamos recebendo a igreja na nossa própria casa? Quantos pequenos grupos tem aqui nessa igreja? Quem recebe pequeno grupo em sua casa? Irmãos, nós temos que estar ativos. O pequeno grupo dá vida para uma igreja. O pequeno grupo, ele confraterniza mais os irmãos. É lindo toda sexta-feira a gente reunir com os irmãos, fazer o pôr do sol juntos, ou estudar a Bíblia juntos, fazer um culto no lar. Aqui Filemão recebia a igreja na própria casa dele.
Claro, naquela época, as igrejas não tinham templo. Eles organizavam os cultos em suas próprias casas. E Filemão, por ser ancião, ele recebia a igreja na própria casa dele. Mas nós somos anciões em nossas casas hoje. Nós somos líderes em nossa casa hoje. Estamos sendo líder como Filemão foi? Ele recebia a igreja na própria casa dele. Ele oferecia a casa dele, você entende? Para pregar o evangelho. Isso é lindo, irmãos. E Filemão aqui, ele continua, no verso 4: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, Paulo aqui está ciente da fé e do amor que Filemão tinha para com todos os santos. Nós, assim como Filemão, temos que ter amor e temos que compartilhar essa fé para com todos os santos, para com todos os nossos irmãos e para com os outros que estão lá do outro lado, lá fora. Será que nós estamos compartilhando esse amor com cristãos? Será que nós estamos tendo Filemão como exemplo? Aqui continua: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Irmãos, será que nós estamos reanimando o coração dos santos? Muito obrigado, irmão. Deixa eu ver isso aí. Será que nós estamos reanimando o coração dos santos? Será que nós estamos sendo ferramenta para reanimar o nosso amigo que está aí do lado do banco? Ou o nosso familiar? Irmãos, muitas vezes como igreja, quando a gente vê alguém no erro, a gente faz o quê? A gente julga, a gente aponta o dedo, a gente faz fofoca, a gente fica falando mal do irmão. Irmãos, nós quando vemos alguém no erro, quando vemos alguém passando por um problema, por uma dificuldade, por uma tentação, nós temos que colocar no lugar dele. Isso se chama empatia. Existe um ditado que diz o seguinte: que nós só vamos entender a situação desse irmão, sabe quando? Quando a gente calçar o sapato dele, quando a gente caminhar o caminho que ele andou, quando a gente passar pela situação que ele passou. Nós temos que entender que tal pessoa está em tal problema, está passando por tal dificuldade, ou cometeu tal erro, porque ele estava numa tal situação que nós poderíamos estar também. Muita gente fala assim, Eva, né, ela errou, ela caiu na lábia de Satanás, ela caiu na lábia ali da cobra, da serpente, né? A gente recrimina ela demais da conta, recrimina Adão, mas talvez se nós estivéssemos no lugar dele ou dela, nós faríamos pior. Sim ou não? A gente fala mal de Israel, né? Que Israel pecou, entrava na idolatria, que eles não aceitaram a Cristo, que crucificaram a Cristo, mas o que a gente pensa? Eles fizeram errado, eles tiveram que mereceram, mas talvez nós no lugar deles faríamos pior. Irmãos, temos que ser como Filemão. Esse é o primeiro exemplo que a gente deve seguir hoje. A gente tem que reanimar o coração dos santos. Nós temos que reanimar as pessoas que estão passando por dificuldade, passando por problemas, estão desanimadas. Nós temos que ser ferramentas de Cristo. Nós temos que ser ferramenta de Deus e não ferramenta de Satanás. Quando nós estabelecemos um muro entre as pessoas que saem da igreja e a igreja, nós estamos sendo ferramenta de Satanás. Se alguém dessa igreja hoje aqui, amanhã, pecar, seja pecado sexual, seja roubo, seja adultério, seja o que for, a gente não tem que estabelecer um muro entre essa pessoa e a igreja. Nós temos que ser ponte. Nós temos que levar Cristo a essas pessoas. Temos que reanimar o coração delas. E outro detalhe que a gente vê aqui em Filemão, é que Filemão, ele era um cara zeloso com as coisas de Deus. Ele recebia a igreja na própria casa dele. Sabe? Nós temos que ser pontuais. Será que a gente está sendo como Filemão, zeloso para com as coisas de Deus? Ou então quando a gente quer montar um evento, aí a gente faz as coisas de qualquer jeito. Irmãos, nós temos que fazer para Deus o nosso melhor. Nós como igrejas temos que estar unidos. Nós temos que ser zelosos. Temos que dar o nosso melhor. Temos que apoiar uns aos outros. Esse é o primeiro exemplo que a gente encontra aqui no livro de Filemão. Filemão, apesar do defeito dele, apesar das dificuldades que ele tinha, apesar das lutas que ele tinha, apesar de ele ser um pecador, ele dava o seu melhor. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Será que eu, como teólogo, como comportor, como missionário, como futuro pastor, estou dando o meu melhor? Será que eu como ancião, será que eu como diretor jovem, será que eu como Ministério da Mulher, será que eu como pai, como mãe, estou dando o meu melhor para Deus? Esse é o primeiro exemplo.
Agora, o segundo exemplo é Onésimo. Alguém aqui conhece Onésimo? Sabe quem foi Onésimo? Um escravo. Escravo de quem? Tá fácil, né? De Filemon. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Então, ele vivia na casa de Filemon. Então, ele escutava as pregações que tinham nas reuniões na casa de Filemon. E é incrível, por quê? Porque ele foi escutando a cada reunião os irmãos ali na casa do seu chefe, né, falar de Cristo Jesus, falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, falar de Paulo, porque Paulo era o maior líder naquela época. E naquela época Paulo estava preso. Estava preso aonde? Estava preso aonde? Em Roma. Ele estava em uma prisão domiciliar, irmãos. Por isso que ele fala aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso na própria casa dele. Ele ficou nesse período aí, 2 anos e meio, em média, preso. E nessa época, quando ele está preso, ele tinha soldados lá na casa dele. Ele não podia sair. Ele não podia visitar as igrejas. Ele já tinha viajado bastante, ele tinha fundado várias igrejas. Ele fundou a igreja em Efésios, em Corintos. Ele fundou igrejas em várias cidades. Mas ele não podia visitar. O que ele fazia então? Já que ele podia visitar? Escrevia cartas. Na verdade, ele não escrevia cartas. Na verdade, ele tinha secretários que escreviam por ele. Aí tinha Tito, tinha Lucas, e assim vai. Tinha várias pessoas que escreviam as cartas. Ele ditava e ele escrevia, porque ele tinha um problema nos olhos. E na Bíblia fala, né, que ele viu Jesus. E a glória de Jesus, ele não deixou ele cego, mas deixou ele com problema de visão. Deixou ele quase cego, sabe? Com problema nos olhos. A questão é que ele tinha pessoas que escreviam para ele, mas quando tinha algo muito importante, ele falava, não, essa parte eu escrevo. Ele escrevia. Então, nesse caso aqui, ele estava escrevendo cartas para as igrejas. Por isso que nós temos a igreja de Corinto aqui, nós temos a igreja para os romanos, nós temos a carta aqui, né, para várias igrejas. E nesse caso aqui, irmãos, ele escreveu uma carta para uma pessoa. Na verdade, ele escreveu várias cartas pessoais. Só que essas cartas se perdem, porque são cartas pessoais. Mas a carta para Filemon não se perdeu. Incrível. Mas por que ele escreveu essa carta? Por causa de Onésimo. Porque Onésimo, em determinado momento, ele não aguentava a situação em que ele se encontrava. Ele não aguentava a escravidão que ele era submetido. E olha que ele era um escravo de um cristão. Imagina se fosse um escravo de uma pessoa não cristã. Tu lembra aqui que Filemon não era um senhor escravo ruim, né? Deve ser um senhor escravo bom. Mas em um determinado momento ele não aguentou. E aí, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu da casa de Filemon. E ele só tinha um lugar para ir. Por quê? Porque ele não conhecia nada. Tudo lembra aquele que ele era escravo desde pequeno, ele nasceu escravo. Existiam vários tipos de escravos naquela época. Escravos prisioneiros de guerra, escravos por dívida. Naquela época ele não pagava dívida, virava escravo. Pra vocês terem uma noção. E tinha aqueles que já nasceram escravos também. No caso Onésimo, tudo lembra aquele que ele nasceu escravo. Por quê? Porque ele nem nome ele tinha. Sabe o que significa Onésimo? Onésimo, em grego, Onésimo significa útil. Útil. Ele era tratado como objeto, irmãos. Ele não era tratado nem como um cachorro. O escravo naquela época era comum, era cultura naquela época. O escravo não era tratado nem como um cachorro, era tratado como um objeto. Ele era chamado de útil. Útil é o significado da palavra Onésimo. Imagina a gente ter um escravo, você chamou ele de útil. E aí, útil? E aí, objeto? Você tem uma utilidade para mim, apenas isso. Ele não tinha identidade. Ele não tinha identidade, ele tinha utilidade. E aqui diz, no verso 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. O que ele queria ordenar a Filemon? Mas ele não queria. O que ele queria que é o que Filemon fizesse, mas ele não queria ordenar. Onésimo fugiu, ele foi diretamente para a casa de quem? De Paulo. E ele viajou da cidade de Colossas. A cidade de Colossas fica na Ásia Menor, perto de Herápolis, perto de Laodiceia. Irmãos, ele saiu dessa cidade de Colossas, da Ásia Menor, atravessou a Ásia Menor, atravessou o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, e foi até Roma, onde é hoje Itália.
encontrar Paulo. Agora imaginem o risco que ele não correu. O risco de ser assaltado, o risco de ser morto, o risco de ser pego. Porque nesse caminho, ele podia ser pego pela polícia da época, né? Os policiais romanos daquela época, os guardas romanos. E aí, imaginem, o guarda romano chegar em Onésimo: ei, cadê sua identidade? Naquela época tinha identidade. Todo cidadão romano tinha um green card, vamos por assim, uma identidade que atestava a cidadania romana dele. Ele não ia ter isso. E ele ia falar assim: você é escravo. Ele ia lá e pegava o cara de volta. Ele podia ser mandado de volta para Filemon, ou ele podia ir para o mercador de escravos e pegar um dono muito cruel. Imagina o risco que Onésimo correu. Imagina o quanto que ele sofreu. Será que ele chegou na casa de Paulo limpinho? Será que ele chegou na casa de Paulo cheiroso? Ele chegou na casa de Paulo sujo, fedendo, com medo, assustado, porque ele encarou muita dificuldade. Não foi uma viagem fácil, viajar de pé. Viajar de pé, essa viagem tremenda. Ele cruzou o continente. Ele saiu do continente asiático e foi para o continente europeu. Foi uma viagem fácil? Não foi. Quando ele chegou lá em Paulo, com certeza, quando ele foi bater na porta de Paulo, 2 guardas romanos estavam guardando, até mais, estavam guardando a casa de Paulo. Imagina o medo dele, daqueles guardas ali pegar ele. Ele teve uma fé que removeu montanhas. Ele teve uma fé tremenda. E nós devemos ter essa mesma fé de Onésimo. Nós devemos seguir esse segundo exemplo de Onésimo. Porque Onésimo, ele fugiu da escravidão. Ele fugiu e não olhou para trás. Ele olhou somente para a meta dele. A meta dele é Paulo. Mas Paulo, na verdade, era quem Paulo representava? Cristo. E ele foi sem olhar para os lados, sem olhar para as adversidades, sem olhar para os problemas. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo e não olhar para as adversidades. Nós temos que fugir da escravidão que escraviza o mundo hoje. E qual é a escravidão que escraviza o mundo hoje? Qual é a escravidão que escraviza o mundo hoje? Qual é a escravidão que escraviza o mundo hoje, irmãos? Nós, como cristãos, temos que saber disso. O pecado. O mundo hoje é escravo do pecado. Todos que estão lá fora, todos que não aceitam Cristo como Senhor e Salvador, são escravos do pecado. E assim como Onésimo fugiu do pecado, no caso, fugiu da escravidão dele, né? Nós também temos que fugir da escravidão. Temos que fugir do pecado. E quantas pessoas lá fora hoje não são escravos do pecado? Quantas pessoas hoje não são escravas das drogas? Quantas pessoas hoje são escravas das drogas? Da bebida, do engano, da mentira, do adultério. Quantas pessoas hoje são escravas da fofoca, da língua solta? Quantas pessoas hoje são escravas? Talvez nós estamos aqui na igreja hoje, mas nós somos escravos de algum pecado. Nós temos que fugir do pecado, assim como Onésimo fugiu da escravidão. Assim como Onésimo fugiu ali daquela casa onde ele era escravo. Nós temos que ter Onésimo como exemplo, irmãos. Porque um dia nós somos Onésimos. Talvez nós hoje somos parcialmente Onésimos. Mas nós devemos fugir do pecado sem olhar para trás. Não ser como a esposa de Ló, né? Que olhou para trás ali e virou uma estátua de sal. Nós temos que ser como Onésimo. Fugir da escravidão. Não olhar para trás. Não olhar para os lados. Não olhar para as adversidades. Olhar somente para quem? Para Cristo. Paulo, naquele momento, representava Cristo. Paulo, naquele momento, apresentou Cristo. E aí a gente já tem um terceiro exemplo a ser seguido. Nós já vimos o Filemon, né? Não foi Filemon? O primeiro exemplo. Por que Filemon é exemplo? Filemon, então, era um exemplo a ser seguido justamente por isso, porque ele era um colaborador, ele animava o coração dos santos, ele era a ferramenta nas mãos de Deus para animar as pessoas, para apoiar elas. Ele não julgava as pessoas, ele apoiava, animava elas. Aí o segundo exemplo a ser seguido, quem é? Onésimo. Por que Onésimo é um exemplo a ser seguido? Por quê? Porque Onésimo fugia da escravidão. E nós temos que fazer o mesmo, fugir do pecado, não olhar para trás, não olhar para os problemas, não olhar para as adversidades, ter fé em Deus, pôr nossas vidas realmente de fato nas mãos de Deus. Nós devemos ser ferramenta para apoiar as pessoas e nós devemos fugir do pecado. O terceiro exemplo a ser seguido é Paulo. Irmãos, quando Onésimo bateu na porta de Paulo, qual foi a reação de Paulo? Entra. Vem. Não me importa se você está sujo. Não me importa se você está mal. Não me importa se você está fedendo. Não me importa se você está com medo.
não me importa se você errou. Tem teólogos, né, historiadores, que desconfiam que Onésimo pode ter roubado Filemão para poder viajar. Ele pode ter pegado uma grande soma de dinheiro, porque parece que Onésimo teria uma dívida com Filemão. Não se sabe se essa dívida é um dinheiro, não se sabe se essa dívida é porque é o valor do escravo, que era muito alto, somente ricos tinham escravo naquela época, né? Mas ele deve ter feito alguma coisa que seria desaprovável. Paulo não se importou com nada disso, recebeu ele do jeito que ele estava, na casa dele. E aqui continua então, ó, no 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui é filho na fé, não é verdade? Aqui Paulo, ele não só disse entra, Paulo fez de Onésimo um discípulo. Ele ensinou a Onésimo tudo que ele sabia de Jesus Cristo. Ele ensinou a Onésimo tudo que ele sabia da Bíblia, tudo que ele testemunhou, e fez de Onésimo um grande discípulo. E aqui continua: ele antes te foi inútil. Ou seja, ele faz um jogo de palavras aqui. Em grego, né? Ele fala assim: antes ele não era Onésimo. Você acha que ele era Onésimo? Você acha que ele era útil? Mas não, ele não era útil. Ele não era Onésimo. Aqui ele fala, né? Continua: atualmente, porém, agora sim, ele é útil a ti e a mim. Ou seja, antes você achava que ele era Onésimo, mas ele não era Onésimo, ele era inútil. Contrário, agora sim ele é Onésimo. Ele é Onésimo tanto para mim quanto para ti. Agora continua aqui, ó. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ele amava tanto Onésimo que ele queria Onésimo ali com ele, servindo a Deus junto com ele. O verso 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo. Não como escravo. Talvez o irmão ficou feliz, né? Não, agora ele vai ser meu escravo. Não como escravo. Aqui continua, ó. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Irmãos, primeiro a gente tem que ser como Filemão, zeloso, colaborador, animar o coração dos santos, apoiar as pessoas, ajudar a elas, não julgar, não fazer fofoca, não chegar atrasado nos cultos, não chegar atrasado de jantar, fazer sempre o nosso melhor. Estou citando algumas coisas, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. A segunda coisa, a gente tem que ser como Onésimo. Nós temos que não olhar para as adversidades, nós não devemos olhar para os problemas, nós não devemos olhar para os nossos erros. A gente deve fazer o quê? Limpar-nos e seguir em frente. Nós devemos fugir do pecado, nós devemos fugir dessa escravidão que escraviza o mundo. Nós devemos fazer o nosso máximo, tendo Cristo como nossa meta. E o nosso terceiro exemplo, irmãos, é Paulo. Sabe por quê, irmãos? Assim como a gente um dia foi Onésimo, assim como a gente pode estar sendo parcialmente honestos, temos muitos Onésimos lá fora que precisam escutar a palavra de Deus, que precisam ver Cristo em nós, que precisam do nosso apoio. Nós temos que receber esses Onésimos como se fosse Cristo. Amém? Amém. Nós devemos receber esses Onésimos que estão sujos, fedendo, com medo, escravizados em vários tipos de escravidões, mas estão escravizados nas mãos do inimigo. Nós devemos receber essas pessoas assim como Cristo. Nós devemos receber essas pessoas assim como Paulo recebeu Onésimo e fazer delas um discípulo. Nós devemos ser ferramenta nas mãos de Cristo para receber essas pessoas. Esses Onésimos, gente, podem ser pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, ou podem ser pessoas que já esteve aqui, mas por algum motivo, por algum desentendimento, eles acabaram saindo. Nós temos que ir lá buscar elas. A Operação Resgate. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós fomos resgatados. Primeiramente, nós fomos resgatados na cruz. Cristo morreu na cruz por nós. Mas um dia, Deus usou alguém para pregar o Evangelho para nós. Sejam nossos pais, né, nossos familiares, ou seja, uma pessoa desconhecida, ou um amigo. Deus usou alguém para pregar o Evangelho para nós. E se nós estamos aqui, é porque Deus buscou a gente. Amém. Então nós também devemos ser ferramentas de Deus para buscar essas pessoas lá fora também, irmãos.
Nós devemos ser usados por Deus para pregar o Evangelho. Nós devemos resgatar esses Onésimos. Devemos apresentar Cristo para esses Onésimos que estão lá fora, por algum motivo. Nós devemos ser usados por Deus para pregar o Evangelho. Irmãos, não importa se essas pessoas estão sujas, não importa se as pessoas estão no erro, não importa se elas estão bêbadas, não importa se elas estão na droga, no cigarro ou no adultério, seja o que for, nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas e não julgar essas pessoas. Nós temos que ser amor para elas, nós temos que ser Cristo para elas, nós temos que refletir a imagem de Cristo para elas. Quando elas veem a gente, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Esse é o terceiro exemplo. E continuando aqui para ver o quarto exemplo, no verso 17: se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui Paulo, ele está falando assim, Filemão, se algum dano ele te fez, por isso muita gente pensa que pode ter roubado a Filemão, né? Filemão, se algum dano honesto te fez, se ele te tem alguma dívida, põe essa dívida na minha conta, que eu pago. Agora, esse é o quarto exemplo. Quem foi que pagou a nossa conta? Quem foi que morreu pelos nossos pecados? Quem foi que deu a vida por nós, para nos salvar? Por que nós somos salvos pela graça? Porque Cristo Jesus morreu na cruz e lavou todos os nossos pecados. Irmãos, isso é motivo mais que suficiente para a gente ter Filemão como exemplo. Isso é motivo mais que suficiente para a gente ter Onésimo como exemplo. E isso é mais que suficiente para termos Paulo como exemplo. Porque o maior exemplo de todos os tempos, o maior exemplo que essas pessoas tinham na vida dela, era Cristo Jesus. Nós devemos levar esse Evangelho. Nós devemos levar essas boas novas, seja por meio das nossas atitudes, seja por meio do que a gente põe como prioridade, seja por meio da nossa fé em não olhar para as adversidades, fugir do pecado, seja por meio da atitude de Paulo em receber esses honestos na sua casa e fazer dele um discípulo. Nós devemos ter Cristo Jesus como nosso maior exemplo. E Paulo é esperto, olha aqui, para vocês terem noção. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Entende? Aqui Paulo está falando para Filemão: eu pago essa dívida, mas você me deve. Aqui está querendo dizer o quê? Filemão, você pode até cobrar de mim essa dívida. No caso de Jesus, não, ele não vai fazer isso não, mas Paulo fez. Mas tu me deves, porque você conheceu a Cristo por meio de mim. Cristo me usou para pregar para você. Que realmente Filemão, irmãos, ele conheceu o Evangelho quando ele estava passando pela cidade de Efésios, que é uma outra cidade da Ásia Menor. Temos uma carta escrita para Efésios aqui, beleza? Aí, ele passando com Epáfras, ele estava com Epáfras, aí ele passando por Efésios, quem ele encontra? Paulo fazendo evangelismo, pregando Jesus na cidade de Efésios. E eles ficam ali. E Paulo, assim como fez Onésimo como discípulo, ele também fez Filemão e Epáfras como discípulos. Eles decidem não ficar ali em Efésios, ele decide ir para a casa deles, ele decide ir para a cidade deles, porque ele fala assim: Paulo, essa mensagem é muito linda, maravilhosa, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu também quero pregar para as pessoas da minha cidade. E foi aí que surgiu a igreja de Colossenses, a igreja dos Colossenses, a igreja da cidade de Colossas. Foi aí que surgiu então essa igreja que estava na casa de Filemão. E aqui então Paulo fala: Filemão, aceita Onésimo como amigo. Agora, e o final dessa história? Será que Filemão de fato recebeu Onésimo como Paulo? Será que ele aceitou? Será que ele deu a carta de alforria para Paulo? Para finalizar então, Onésimo foi então para Colossas junto com Tíquico. Tíquico levava a carta para a igreja de Colossas. Essa carta a gente conhece aqui, carta aos Colossenses. E Onésimo levava a carta dele para Filemão. Então eles voltaram para a cidade de Colossas. Chegando lá, eu imagino Filemão muito enraivecido, eu imagino Filemão bravo, porque Paulo ali recebeu ali, ele ficou com o escravo dele. Mas eu imagino Onésimo segurando a carta: Filemão, está aqui a carta. E aí Filemão lendo, eu imagino Filemão lendo Paulo ali, reconhecendo as qualidades dele. Eu imagino ali Filemão lendo a carta e Paulo reconhecendo as coisas boas que ele faz, né? Então eu imagino ali Filemão entendendo o que ele devia fazer naquele momento. E ele aceitou Onésimo como irmão. Ele aceitou Onésimo, de fato, como irmão, não como escravo mais. Tanto é que Onésimo virou um dos maiores pregadores do Evangelho. Onésimo, ele não ficou ali em Colossas, ele saiu de cidade em cidade fazendo o mesmo que Paulo fazia.
E a tradição cristã, a história nos mostra que Onésimo provavelmente, depois que Paulo morreu, Timóteo também ali, ele foi o líder de toda a igreja primitiva. Ele era o bispo da igreja de Bizâncio e depois virou Constantinopla e hoje é Istambul. A história mostra que os muçulmanos tomaram ali, mas Constantinopla, Bizâncio, foi a capital do cristianismo depois de Jerusalém. Primeiro Jerusalém, depois Antioquia, depois Bizâncio, Constantinopla. Tanto é que essa cidade foi a capital do Império Romano no Oriente. Irmãos, um escravo foi transformado no maior líder da igreja primitiva daquela época, depois de Paulo, por meio do Evangelho, por meio da atitude de Paulo em receber aquele escravo. Irmãos, eu era escravo antes. Se hoje estou pregando o Evangelho, porque Deus usou alguém, e Deus quer usar nós para pregar para mais pessoas. Assim como Cristo, no meio de Paulo, transformou um escravo, que não tinha nem sequer um nome, em um dos maiores pregadores do Evangelho, depois de Paulo, em uma das maiores lideranças da igreja primitiva, Onésimo de Bizâncio. Okay? Deus pode transformar a gente também. Deus pode transformar a gente todos os dias. Deus pode transformar a gente a cada dia e pode fazer a gente grandes pregadores do Evangelho. Porque Cristo vai voltar. Cristo está chegando. Como a música diz, é preciso pregar o Evangelho. E nós pregamos o Evangelho tendo Filemão como nosso exemplo. Nós pregamos o Evangelho tendo Onésimo como exemplo. E nós pregamos o Evangelho tendo Paulo como exemplo. E nós pregamos o Evangelho tendo Cristo como nosso maior exemplo. O exemplo de todos os exemplos. Que nós lembremos isso todos os dias. Que nunca esqueçamos, Senhor, dessa pregação hoje. Que nunca esqueçamos essa pregação. Que nós sempre tenhamos essa mensagem em nosso coração. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe e nunca esquecer. A gente sempre possa estar lembrando disso. Essa carta aqui foi Filemão, né, quem recebeu, mas foi Onésimo quem ficou com ela. Porque era a carta de alforria, a carta de libertação dele. E tudo leva a crer que foi ele que organizou as cartas de Paulo. Tudo leva a crer que quando ele estava organizando as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, com certeza ele lembrou dessa carta. E foi ele que pôs essa carta ali no meio. Por isso que é a única carta pessoal, escrita por Paulo, que temos aqui na Bíblia. Porque foi Filemão quem pôs. Não porque foi Onésimo quem pôs. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que sempre lembremos que foi Cristo quem nos libertou. E que nós devemos ser usados por Cristo para libertar as outras pessoas também. Oremos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na sua presença hoje, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais juntos aqui, unidos na sua presença, aprendendo um pouco mais da tua mensagem, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser como Filemão, zelosos para com as coisas de Deus, Senhor Deus, animando o coração dos santos, Senhor Deus, apoiando, Senhor Deus, jamais julgando, Senhor Pai, dando o nosso melhor, Senhor Deus, apesar dos nossos pecados, Pai, apesar dos nossos problemas, Senhor Deus. Muitas vezes ser cristão consiste em deixar os nossos problemas de lado, que talvez sejam até maiores, Senhor Deus, para escutar o nosso irmão do lado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a ser como Filemão, Pai, receber a igreja na própria casa dele, Senhor Deus, indo para os pequenos grupos, Senhor Deus. Que nós possamos ser como Onésimo, Senhor Deus, e fugir do pecado, Pai. Na verdade, não, que fugir da escravidão. Que nós possamos ser como Onésimo e fugir da escravidão, Senhor Deus. Que nós possamos fugir do pecado, Senhor Deus. Fugir das coisas do mundo, Senhor Pai. Que nós possamos ser, Senhor Deus, como Paulo, que recebeu Onésimo, Senhor Deus, na sua casa. E não somente recebeu ele, Senhor Deus, como fez dele um discípulo, Pai. Que nós possamos ser como o Senhor, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter o Senhor como nosso maior exemplo, Jesus. Que nós possamos, meu Pai, a cada dia mais espalhar este Evangelho, porque é preciso pregar o Evangelho, Senhor Deus. É preciso, Senhor meu Deus, fazer essa missão, Senhor Deus. Ajudar o Senhor nessa missão, Senhor Deus, essa missão que é sua, Senhor Pai. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Te agradeço por todas as bênçãos. E peço, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe este restante de sábado, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe o nosso almoço, Pai. Que o Senhor abençoe a programação que vamos fazer também lá no POIT, Senhor Deus, do ANM, do Motociclista Adventista. Que o Senhor abençoe a mensagem, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar do nosso lado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Eu te agradeço por todas as bênçãos. Amém. Muitas vezes eu orei pra ver tudo
Jesus